Hora de falar sobre o Corinthians com investigações e suspeitas de desvios. E a questão envolve materiais oferecidos pela Nike. O Corinthians tem, por contrato, direito a 4 milhões de reais em peças fornecidas pela Nike por temporada. Só que antes mesmo de Augusto Melo deixar a presidência, vítima de um impeachment, o Corinthians já havia estourado essa cota anual. Diante desse cenário, abriu-se internamente uma investigação para entender o que aconteceu, como é que esses 4 milhões de reais fornecidos em produtos desapareceram ainda no primeiro semestre. A suspeita de desvio de peças e abuso de poder. Tem muito torcedor do Corinthians identificando materiais que seriam do clube vendidos por influenciadores e torcedores do Corinthians nas redes sociais, o que constitui um crime. E a ideia é descobrir como essas peças que pertenciam ao Corinthians acabaram saindo do clube, sem que o Corinthians tivesse qualquer receita ou controle em cima delas. Só para completar, é importante lembrar que em maio, o Timão chegou a registrar um boletim de ocorrência após descobrir que as câmeras da sala de estoque estavam ligadas, mas não transmitiam imagens no sistema interno. O que você pensa sobre mais essa situação envolvendo o Corinthians? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Breno Bidon, que foi alvo recentemente de várias especulações. E eu queria atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu com o volante corintiano nessa janela de transferências. Primeira proposta que o Corinthians recebeu pelo Breno Bidon nessa janela foi do PSV da Holanda, operação que geraria na casa dos 9 milhões de euros, prontamente negada. O Fernando Brito, que é o representante do Marcos Leonardo e também do Breno Bidon, tem excelente relação com o pessoal do Benfica, que o procurou para perguntar se o Breno Bidon não poderia ser o reforço que o Benfica buscava para essa função de meio-campista antes da contratação do Richard Rios. O Benfica acenou com 12 milhões de euros e o Fernando explicou que o negócio poderia começar a acontecer se o Benfica chegasse a 15 milhões de euros. Essa proposta nem foi apresentada porque o Richard Rios acabou contratado. Então dá para dizer que o Benfica acenou com 12 e não passou desse valor. Mais recentemente, o Neon entrou em contato para buscar informações, para entender quanto seria necessário para a contratação do Breno Bidon. E a expectativa do pessoal do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é de que o negócio pudesse sair na casa dos 10, 11, 12 milhões de euros, levando em consideração alguns outros negócios, como por exemplo o do Matheus Gonçalves, joia do Flamengo comprada para o Al-Ahly por 8 milhões de euros. Quando os representantes do Bidon disseram que por 11, 12 milhões de euros não haveria chance de acordo com o Corinthians, a coisa acabou esfriando. O Corinthians exige nesse momento algo na casa dos 20 milhões de euros, embora aceite começar a conversar por propostas na casa dos 15 milhões de euros. Como restam poucas janelas de transferências abertas, a da Arábia Saudita, por exemplo, se encerra nessa quarta-feira, a tendência é que o Bidon permaneça no clube, jogador que é super monitorado há muito tempo por clubes grandes, mas que ainda precisa explodir como protagonista do Corinthians para assegurar essa enorme venda. E você, acha que o Bidon vale quanto? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Corinthians já criou uma lista de dispensas de atletas para a próxima temporada. Há necessidade urgente de redução de custos. Dessa maneira, o presidente Osmar Stabile, Fabinho Soldado e Dorival Júnior estão trabalhando numa relação de atletas que não ficam. Já dá para dizer que Romero, Charles, Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes e Thales Magno não permanecem para a próxima temporada. Jogadores caros que somados custam cerca de 3 milhões e meio de reais mensais. Dessa maneira o Corinthians consegue baixar em mais de 20% a sua folha salarial, garantindo a possibilidade de reforços para o próximo ano e ao mesmo tempo entregando algo que o presidente Osmar Stabile tem cobrado, que é baixar custos. Romero tem contrato somente até dezembro e já é carta fora do baralho há algum tempo. Charles pode ser emprestado ou vendido, situação parecida de Félix Torres, que só não saiu ainda por falta de propostas. O Kaká foi comprado do futebol japonês, negócio extremamente caro que se transformou em processo, não faz parte dos planos e agora aguarda-se por ofertas para ele. Héctor Hernandes perdeu espaço no Corinthians e certamente vai acabar sendo negociado. Para completar, Thales Magno pertence ao New York City, está emprestado até o fim da temporada e será devolvido ao time americano.
O Maicon faz parte dos planos da diretoria do Corinthians, embora as tratativas com o Shakhtar sejam complicadas. O Timão deve 1 milhão de euros à equipe ucraniana e pretende mantê-lo por empréstimo, mas vai depender dessa negociação com o time da Ucrânia. Sobre Angeleri, esse lateral interessa, tem contrato somente até dezembro e as conversas entre Corinthians e Angeleri para a extensão desse vínculo estão em fase adiantada. Desses nomes que eu citei que não ficam, você gostaria que alguém permanecesse no Corinthians? E sobre reforços, tem algum jogador que você acha que caberia no Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Anderson Talisca. Existe alguma possibilidade de o Anderson Talisca virar reforço do Corinthians em 2026? A resposta é sim, apesar da dificuldade financeira pela qual passa o Timão. Talisca quer voltar ao Brasil em julho do próximo ano e tem colocado o Corinthians e o Bahia como prioridades. O Bahia, pela relação que ele construiu, foi um atleta formado no tricolor de aço. Corinthians, pelo fato de ser torcedor alvinegro desde a infância, ele já revelou em várias entrevistas a vontade de atuar no seu time do coração, até para realizar um sonho de infância. O grande ponto é, Corinthians terá capacidade financeira de contratá-lo? Nos bastidores e internamente, Corinthians trabalha para apresentar uma proposta ao Talisca a partir de janeiro. Vale a lembrança de que ele vai entrar nos últimos 6 meses do seu contrato na virada do ano, a partir daí poderá assinar um pré-contrato para virar reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior. Nesse momento, no Fenerbahçe, temporada de 14 jogos, 4 gols e 1 assistência, não dá para dizer que ele está feliz na Turquia, inclusive foi reserva na última partida, vitória por 1-0 contra o Stuttgart na Liga Europa, entrou apenas nos 4 minutos finais. O ciclo no futebol europeu aos poucos está se encerrando. E agora resta saber para onde é que ele vai jogar. O Flamengo é outra alternativa, o Flamengo namora a possibilidade de contratar o Talisca há bastante tempo e tem mais capacidade financeira do que o Bahia e do que o Corinthians. Timão que vai passar por uma reformulação importante para 2026, já contei sobre 6 atletas que não ficam para a próxima temporada. Vou deixar o link para que você assista a esse vídeo a partir de agora. Você gosta do Talisca? Caberia no Timão? Só para arrematar de vez, em relação ao Corinthians, o Timão venceu por 1-0 vitória fora de casa nesse sábado, colocando um ponto final em qualquer risco de rebaixamento. Agora é focar, eventualmente, na busca pela classificação para a Libertadores da América via Brasileiro, mas em especial nas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que começam a ser disputadas a partir de 10 de dezembro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que no sufoco, na garra, bem a seu estilo, conseguiu uma vitória fundamental. Na tarde desse sábado, o Timão fez 1-0 no Vitória com 1 a menos. Contar um pouquinho da história do jogo, Corinthians e Vitória fizeram um primeiro tempo horroroso, de pouquíssimas chances. Veio o segundo tempo e a partida continuou se arrastando, até que Breno Bidon foi expulso já na reta final da partida. E com 1 a menos, Corinthians, imagino eu, ficou muito mais próximo de perder do que de ganhar. Mas, depois de um bate e rebate na área, um jogador que nem faz parte dos planos do Corinthians para a próxima temporada e que tem seu filme queimado com o torcedor, o Charles apareceu para cabecear, a bola tocou no travessão, pingou dentro do gol e garantiu a vitória alvinegra. É bem verdade que antes do fim do jogo, o Felipe Longo, goleiro que veio da base, fez uma defesa com os pés maravilhosa, impedindo o empate do Vitória, e o resultado foi fundamental para que o Corinthians consiga respirar muito mais aliviado. Timão que tinha 5 pontos de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time na zona do rebaixamento, foi para 39 pontos na tabela de classificação, são 8 de vantagem em relação ao time baiano. Dá para focar agora no Campeonato Brasileiro, sonhando com vaga em Libertadores, e também pensar na Copa do Brasil a partir de 10 de dezembro. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nas semifinais do torneio de mata-mata. Só para completar, registrar também que o Corinthians, pela primeira vez na edição desse ano do Campeonato Nacional, venceu 2 partidas consecutivas, só para você entender como a campanha era ruim até agora. Já o Vitória teve sua sequência de 2 vitórias consecutivas encerrada. O time de Jair Ventura havia vencido o Bahia e o Santos, mas perdeu dentro de casa, estacionando sua reação. Vitória segue com 31 pontos conquistados. Hora de falar sobre uma nova parceria no Corinthians. O Timão deve rescindir nos próximos dias o contrato com a Índigo, empresa que administra o estádio da Neoquímica Arena desde 2018. A nova operadora não teve seu nome revelado, mas as negociações estão em estágio avançado. Essa empresa já se comprometeu a adiantar o dinheiro da multa rescisória de 11 milhões de reais, além de pagar um bônus ao Corinthians pelo acordo. A parceira também ficou de garantir 40% do faturamento líquido do estacionamento. Só para completar,
o contrato com a Índigo é considerado lesivo pela atual diretoria. Tudo porque, entre outras coisas, a empresa ficou isenta de pagar aluguel sempre que não atingiu um determinado faturamento. Essa cláusula, obviamente, não estará presente no novo acordo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.